Olá, amigos do mercado imobiliário, como estamos? Vamos abordar um tema super interessante hoje. Você que já fez alguma transação imobiliária, quer seja intermediando, quer seja comprando ou vendendo, já se deparou com esse dilema. Eu pago e depois assino, ou ele assina e depois eu pago, né? Muitos clientes, muitos compradores, consumidores imobiliários sofrem esse dilema. Ou quem sabe o dilema de, bom, eu vou dar este valor de sinal, e se um banco não aprovar o financiamento, e se tiver alguma coisa, e se essa condição resolutiva ou essa cláusula não se concretizar, como é que fica? Ele vai me devolver os valores? Será que ele terá condições de restituir as arras? Bom, esse é um dilema que o Brasil vive há muito tempo. Mercados mais maduros têm soluções para isso. Eu cito aqui o mercado norte-americano, ele tem a estrutura de conta escrow, né, uma estrutura de conta garantida que é muito comum. Ao fechar um negócio nos Estados Unidos, você, ao invés de depositar o dinheiro na conta do vendedor, por exemplo, da construtora, ou coisa que o valha, você às vezes deposita o dinheiro na conta de um terceiro, que é o garantidor daquele dinheiro, uma conta de investimento, uma conta aqui no Brasil garantia. Negócios mais complexos, mais robustos, eles têm a estrutura de contas garantia, mas isso não era acessível para a média das pessoas. E agora, recentemente, no último dia 16, foi publicada a resolução 197 do CNJ, que regula a conta gerida por notários. Especificamente regulamenta essa possibilidade de ter uma conta administrada pelos tabeliães ali, vinculada a um negócio jurídico. Isso é muito bom, porque traz garantia, segurança jurídica e fluidez aos negócios. As pessoas terão mais segurança para tomar decisão. Muitas vezes, algumas pessoas deixam de fazer negócio porque elas ficam temerosas da consequência, do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Eu vou contar um fato recente que aconteceu comigo. Uma pessoa está fazendo uma compra e venda à vista e ela ficou receosa de, bom, eu pago e aí a posse, e ela queria então comprar imóveis apenas desocupados, porque mesmo sendo uma pessoa, né, de profundo conhecimento, ela ficou temerosa de que aquele negócio poderia lhe causar um problema, ainda que fosse por poucos dias. Esse negócio acabou não acontecendo por essa insegurança. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar nos mecanismos jurídicos existentes. E isso as inibe de fazer negócio. Eu entendo, são efeitos psicológicos. Por mais que a gente dê garantia, segurança, a pessoa tem no seu íntimo uma preocupação e acaba retrocedendo. Pessoas mais desconfiadas, enfim, pessoas temerosas e que fogem do judiciário, têm um temor de ter que resolver questões do judiciário, preferem negócios assim mais límpidos. E essa cliente em específico deixou de fazer um negócio conosco porque ela achou que teria que pagar o imóvel, receber imediatamente a posse do imóvel e acabou não fazendo o negócio por conta desse receio. Né? Ela falou, pô, mas se eu pago, como é que funciona? Houvesse essa estrutura de conta garantida, ela poderia depositar, condicionar essa situação, a liberação do recurso a uma determinada condicionante, a emissão na posse, ou o que é que seja. Bom, na prática, o Brasil traz a modernidade dos negócios. Né? A gente tem hoje, nas estruturas de blockchain, contratos inteligentes, smart contracts. Esses contratos criam condicionantes que dizem, olha, se isso acontecer, acontece isso, ou acontecendo desse jeito, acontece aquilo. Então imagine uma situação prática. Você tem ali um imóvel de 2 milhões de reais, por exemplo, a pessoa vai dar entrada de 50%, e precisará financiar os outros 50%. Daí ele fala, não, não vou dar o sinal, porque se eu não aprovar o crédito. Então ele poderia firmar um contrato, por exemplo, e com uma administração de depósito pelo cartório de notas e condicionado às variáveis de obtenção de financiamento e firmar a escritura. Outra situação muito típica na intermediação imobiliária. O próprio profissional. Bom, o adquirente recebeu ali, o vendedor recebeu a quantia, e aí quando que ele paga os honorários? Você pode colocar no contrato e condicionar isso e determinar aqui no cartório de nota que, uma vez implementada toda a situação jurídica, os depósitos e as transferências serão feitas dessa forma, constando ali na escritura. Então, a gente traz modernidade, eficiência e segurança jurídica, porque é muito inseguro, né? Às vezes a pessoa recebe o sinal de negócio, uma parcela de pagamento, e já destina para outro negócio e cria um efeito cascata. Lá do outro, a pessoa que está vendendo, que vai comprar outra coisa, ela pode também já condicionar a transferência daquele negócio para o outro e cria negócios condicionais, né? Ou seja, dá segurança jurídica em cadeia para todo mundo. Então, todo mundo ele poderia ter um crédito de depósito em seu favor e ofertar isso a um terceiro. Ou seja, você teria um efeito cascata aí para todo mundo, dando segurança jurídica. Imagine uma situação em que você deposita um sinal de negócio na conta de um determinado cliente e aí esse cliente, por exemplo, sofre uma penhora, falece, enfim, acontece um monte de
coisa. Daí você vai ter que ter todo um arcabouço jurídico para movimentar aquilo. Por mais que nós tenhamos estruturas jurídicas para proteger esse valor, simplifica o processo. Esse é um movimento, mais um dos movimentos de desjudicialização das coisas, dando autonomia para a iniciativa privada, para que ela faça as coisas de maneira extrajudicial. Para mim é um grande avanço, talvez um dos marcos no mercado imobiliário, associado a outros elementos de desjudicialização. Então você, profissional imobiliário, investidor, interessado no mercado imobiliário, o provimento do CNJ, né, número 197, ele traz aí uma modernização às estruturas de negócio, algo esperado por todos os atores do mercado imobiliário. Eu fico muito feliz com esses avanços, sempre sonhei com essas estruturas de facilitação ao fechamento de negócio. E você, corretor de imóveis, tem que estar atento a esses instrumentos modernos, porque isso pode ser um divisor de águas para um fechamento de negócio, por exemplo. Esse meu negócio não teria sido desfeito ou não realizado caso houvesse essa estrutura regulamentada plenamente válida. Até existem contas garantias, mas o nível de burocracia, dificuldade que se tinha é muito grande, então não estava acessível a todo o público. E o cartório ele está acessível a todos. Eu costumo dizer que o cartório é a primeira estrutura de compliance e gestão de risco que o Brasil experimentou e, mais uma vez, na vanguarda, os cartórios eles estão aí auxiliando a sociedade com uma estrutura moderna, antenada com, enfim, a tendência contratual do mundo global. E para quem imagina que os cartórios deixariam de existir, eles estão se reinventando cada dia e auxiliando a sociedade, dando segurança jurídica para os negócios e fluidez para o fechamento de negócio, com velocidade. Então, eu hoje tenho um respeito muito grande aos bons notários e registradores que prestam um serviço relevante à sociedade. Tem um custo, mas esse custo é infinitamente menor do que é em outros países, em outras sociedades. Então, hoje, eu oriento que as pessoas se valham de todos os cartórios têm uma estrutura muito rígida de fiscalização, e essa tendência trazida pelo provimento 197 é a modernização dos contratos atuais, e quem sabe no futuro a gente comece a operar inclusive em blockchain a partir dos cartórios, porque alguém pode dizer, não, você opera em blockchain independente de alguma instituição por trás. Não, tem muito mais credibilidade se isso for operado por um notário registrador que tem uma delegação pública, ou tem um estado por trás dele. Então, eu fico muito feliz, fique atento, utilize essa ferramenta, ela é fundamental para trazer segurança jurídica para você, intermediador, para você, imobiliarista, para você, investidor imobiliário, e para toda a sociedade, porque ali todo mundo fica assegurado, né? Você para receber seus honorários, sem consequências jurídicas e mitigando demandas judiciais. Então, estude o provimento 197, utilize-o e com certeza a gente vai ter um mercado imobiliário cada vez mais eficaz e próspero. É isso, vamos aprender juntos, vamos prosperar juntos nesse mercado que transforma vidas.